silício e o lingote, sobretudo energia. Em outros, tem vários componentes que, na realidade, têm que ser certificados. Para se ter um móvel que se pode vender no mercado mundial, eu tenho que ter uma certificação internacional, que a Fraunhofer, por exemplo, pode fornecer. Então, para ter aquela certificação, se precisa que os insumos que são usados entrem no processo. Então, realmente é uma questão bastante abrangente que temos que ainda tocar de maneira estrategicamente interessante. Tá certo, obrigado. José Bioni, eu tenho um monte de coisa aqui para te perguntar, mas vou fazer uma pergunta só para que os nossos participantes também possam contribuir. Eu acho que a questão mais importante, na verdade, mais relevante que você trouxe à tona e que não tinha sido debatida aqui durante o dia inteiro, foi a questão da qualidade da medição dos recursos solares, né? Então, como foi mencionado pelo José Bioni, atualmente a exigência de que seja feita a certificação com dados secundários, né, usando dados de base de satélite, por exemplo, porque não existe uma base de dados sólida para fazer essa análise nos locais onde os projetos seriam instalados. E a partir de 2016, a EPE exige 1 ano de medição ininterrupta para que esses projetos possam participar dos leilões de grande porte. Na sua visão, e pensando no trabalho que a Chesf já vem desenvolvendo nessa área, os players, as empresas que pretendem participar desse mercado já começaram a se mexer para instalar esses equipamentos de medição? Porque agora a gente já está no final de 2014. Não, bem, quando a gente vai fazer análise de prevenção, tá, pelo menos os projetos que a gente vem acompanhando, muitas delas eles usam uma certa simplicidade no processo. Geralmente existe aí um software que é bastante utilizado na projeção desses projetos que são apresentados e adotados aquela configuração. Só que para você fazer essas medições, por exemplo, uma estação solarimétrica, hoje ela fica em torno de uns 130 a 150 mil reais. Tá? Ela completa, usando todo o sistema de medição, de armazenamento de dados, a questão da transmissão. Isso é basicamente o preço de uma torre anemométrica para fazer a medição. Então, eles se equivalem a nível de valor. E isso é o custo que tem que ser inserido dentro do projeto. Muitas vezes, algumas empresas que fazem adotam apenas a medição a nível de um piranômetro, um local, ou 1 ou 2, para fazer a medição. Então, ela não tem a medição de todos os parâmetros que deveriam ser feitos, inclusive para ser inserido na projeção do cálculo da energia que ia ser gerada, fazendo as compensações a nível de temperatura, de perda por temperatura, etc. E isso geralmente não é feito. É estimado, colocado lá um valor a nível de simulação e se adota aquele valor. Isso pode ocorrer aqui.